Como as geram fortunas na Bolsa de Valores. Se você não me conhece, eu sou o professor Diego Mota e aqui eu ensino qualquer pessoa a investir e lucrar na Bolsa de Valores sem medo de perder dinheiro. E já deixa seu like que esse vídeo vai ser bem interessante, que eu vou falar de crise e como crise é oportunidade de investimentos na Bolsa de Valores. Vemos muitas pessoas, né, elas veem as bolsas caindo, aquela que sobe e desce, os noticiários falando horrores sobre os investimentos, aquela coisa toda, crise, crise, crise. Essa palavra é cada vez mais noticiada de uma maneira assim equivocada, mas a gente vê tudo isso e a gente vê os investimentos, né, na bolsa de valores, as ações caindo bastante, e a gente tem que entender se isso é ruim de verdade. Eu vou dizer para você, não é ruim. Muito do meu patrimônio, muito do ganho de dividendos, de eu ter triplicado, quadriplicado os meus dividendos, veio através das crises. Eu vou mostrar isso nesse vídeo aqui para você. Como eu fiz, como os meus alunos estão fazendo também, né, aproveitando a crise. Você, claro, você consegue ganhar dinheiro fora da crise? Com certeza. E dentro da crise? Também. Eu acho que ganha até mais. Né? Pelo menos pela minha história de investidor, né? Eu já invisto já há mais de 12 anos. Então, eu passei por várias crises, eu vou mostrar aqui para vocês as crises, e os ganhos que eu tive, né, dentro dessas crises. E os meus alunos também, né, na verdade, meus alunos já estão mais recentes, né, na verdade, eu atuo em curso Leitura de Mundo, com comunidade, desde 2019, então eles já pegaram até a crise da pandemia e tudo mais. E o que que eles fizeram nessas crises também, né, seguindo o método Leitura de Mundo. Então, tudo isso nesse vídeo para vocês, eu quero falar mais sobre crise, né? Então, já deixou o like? Ótimo. Então vamos lá. Isso é importante que vocês entendam que quando eu estou falando de crise, eu estou falando de um desequilíbrio financeiro e econômico. Claro, estou falando aqui, nosso objetivo é falar sobre crises, né, sobre investimentos. Então, tô ligado mais a crises financeiras e crises econômicas. Ponto, né? Ah, claro, por exemplo, a pandemia. A pandemia foi uma crise financeira e econômica? Sim, mas também foi uma crise de saúde pública, que não é o meu intuito aqui discutir sobre isso, ok? O nosso olhar aqui é sempre do olhar do investidor, né? Não é um olhar político, nem um olhar social, nada disso. A gente está pensando aqui, nosso objetivo é o olhar do investidor. Não que não seja importante, até muito importante, né? Mas aqui o nosso olhar aqui no vídeo é o olhar do investidor. Então, quando a gente está falando de crise, há um desequilíbrio. Então, e aí o desequilíbrio econômico-financeiro, ele vem do quê? Da mudança de dinheiro. Uns começam a ganhar mais e outros começam a ganhar menos. Então, mas repara só, quando eu falo em crise, tem uns que estão ganhando, certo? E como é que isso acontece, né, nesse desequilíbrio? E a forma que você, tem que pensar do jeito que você vai estar do lado das pessoas que estão ganhando mais. Então, quando você está ali numa crise, esse desequilíbrio, você tem que estar jogando no time que está ganhando, vamos dizer assim, né? Você não tem que entrar no time que está perdendo. Mas é muito mais por questão de conhecimento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, rapidamente. As principais crises que eu passei, né? Tirando uma, 2008, eu não passei, não vivi essa crise, eu já estava estudando sobre investimentos, mas eu não vivi essa crise, né? Mas 2014 para frente eu peguei todas, né? Então, assim, eu sou investidor, eu comecei a estudar investimentos, na verdade, ali em 2010, 2011, né? Mas comecei a investir de fato lá em 2012. Então, a gente veio, então, de lá para cá, nós tivemos várias crises fortes, né, no Brasil. E o que que eu fiz nessas crises? Ok? Então, as principais que nós tivemos aqui, do subprime 2008, né? Eu botei ela aqui no nosso slide porque nós tivemos o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. O que que ele estava fazendo? Né, na crise do subprime era o quê? Foi um problema de crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. Então, os bancos começaram a ofertar crédito para um monte de gente e essas pessoas não conseguiam mais pagar esses créditos. Então, começou um índice de inadimplência muito alto e os bancos começaram a quebrar por causa disso, né? Uma das principais causas. E o que que o Warren Buffett fez? Começou a comprar bancos, ações de bancos. Por que banco, gente? Banco é um baita negócio. Talvez eles tiveram um momento ali de uma situação até equivocada da gestão e tudo mais, na distribuição de crédito e tudo, né? Mas um país não vive sem banco. E o Warren Buffett, entendendo disso, ele comprou várias ações de bancos baratas que a história tá aí para contar que logo depois, né, subiu e deu, putz, excelente rendimento pro Warren Buffett, né? Então, assim, então ele aproveitou, enquanto tava todo mundo ali vendendo suas ações, queimando dinheiro,
o Warren Buffett estava comprando. E é muito importante isso. Quando tem uma crise, quando as ações estão caindo, caindo muito, né? Volatilidade tem no dia a dia, claro, né? Mas quando as ações estão caindo muito, são pessoas vendendo suas ações baratas. E para essas pessoas venderem barato, é porque tem gente comprando barato. O que essas pessoas estão comprando, estão pensando? Ok? Lá em 2014 na crise hídrica. Nós tivemos lá a Sabesp caindo, putz, quase 40% no ano. Cara, a Sabesp é uma empresa sólida, uma empresa de saneamento básico, putz, excelente, entendeu? E ela caiu quase 40%. Então aqui uma grande oportunidade. Na época eu comprei a empresa, as ações da Sabesp, né? E sabe o que aconteceu depois? Né, eu aumentei minha participação em dividendos na empresa também, né? Quando eu compro mais barato, a minha participação em dividendos aumenta, porque eu estou comprando mais barato, os dividendos são pagos por ação. E sabe o que aconteceu depois? Ela subiu e continuou subindo depois, continuou crescendo. Por quê? A crise hídrica não é para sempre, né? Vivemos num país tropical, né? E a Sabesp era uma boa empresa naquela época. 2015, foi uma crise política econômica, a questão da Lava Jato e uma queda forte das commodities, né? Então, empresas como a Vale, a Petrobras caíram muito, né? Principalmente da Lava Jato, né? A Petrobras, né? Foi o alvo principal, a empresa principal, suas ações caíram bastante, chegando a quase 70% de queda e tudo mais. Putz, e aí hoje, né? Hoje, isso foi em 2015, né? Hoje, 10 anos depois, né? A Petrobras é a empresa que mais pagou dividendos na Bolsa. Então, assim, por quê? A empresa é boa, passou por um momento ruim, ele tem que saber fazer a leitura correta disso. Era uma empresa boa, e eu, no caso eu não comprei na época, eu estava investindo em outras empresas, mas quem comprou utilizou assim, um desconto maravilhoso, né? Porque Petrobras, uma produtividade maravilhosa, etc., né? Foi mais uma questão ali política, de corrupção, e também queda de commodity, é normal no Brasil, no mundo inteiro, né? Então cai, sobe, commodities tem disso, tem volatilidade, mas o mundo não vai viver sem petróleo, fica tranquilo. Então a Petrobras, no caso, né, teve esse problema. Tivemos outras questões também com a Vale, também, com a Gerdau, também, que teve uma queda muito forte, mas logo depois, né, se você puxar aí nos últimos 10 anos, essas empresas cresceram bastante, entregaram muito valor para os seus acionistas. Impeachment da presidente Dilma. Tivemos uma desconfiança do mercado, né? Então, quando teve o impeachment da presidente, da presidente da República, né, sofre impeachment, isso é muito complicado, porque a gente não sabe quem entra, como vai ser, tudo mais, etc. Então, a bolsa deu aquela mexida, né? Mas, assim, foi uma questão, né, daquele momento, né? Teve o impeachment e tudo mais, né? Então, a gente tem muita desconfiança naquele momento também. Porém, né, vimos depois, né, depois entrou o Michel Temer, né, o presidente, né, que deu uma ajustada, as ações deram uma alta muito boa no governo Temer, né, deu até uma ajustada à questão política. Os investidores estrangeiros, né, os gringos, né, gostaram dessa mudança, então tivemos um upside muito bom em 2016 ali, e foi na época que eu tive um upside maravilhoso com a Magazine Luiza, né, tinha comprado a Magazine Luiza, ela cresceu bastante, né, né, eu fui investidor da Magazine Luiza, e depois nós tivemos a delação da JBS, mãos lá da JBS, né, pagamentos ilegais a políticos e calamidades brasileiras. Então, nós tivemos toda uma situação onde complicada em relação ao movimento político, né? E aí até o próprio Michel Temer e outros tanto foram, né, denunciados, mas, né, tivemos um movimento muito forte. Várias ações caíram bastante, né? Na verdade, quase toda a bolsa caiu bastante. E aí tinha vários outros negócios, por exemplo, o Banco Itaú, que tem nada a ver com isso, as ações caíram. Ah, adivinha o que eu fiz? Aqui foi maravilhoso. Foi na JBS, de Greves Caminhoneiros, foi onde eu aumentei bastante a minha participação no Banco Itaú. E como eu vinha da Magazine Luiza com um grande upside na minha pimentinha, né? E quem acompanha aqui o método leitura de mundo sabe que eu tenho defesa, meio campo e ataque, né? O ataque sobe, que a minha era a Magazine Luiza, e eu começo a comprar ações da minha defesa, que são ações de dividendos. Então eu consegui, cara, sensacional, consegui minhas pimentinhas subirem e minha defesa cair logo depois, né? Então assim, consegui aumentar a participação em Itaúsa, no caso, que eu compro, né, a Taesa também, fundos imobiliários, também comecei a aumentar uma boa participação, né, na minha carteira na empresa de dividendos, que eu também tinha gerado bastante caixa analisando e tendo um grande upside com a Magazine Luiza. E aí a crise virou oportunidade. JBS, né, e a greve dos caminhoneiros. E que essas grandes empresas, boas empresas, tem nada a ver com greve dos caminhoneiros,
tiveram sua queda muito forte suas ações, né? A Banco Itaú caiu quase 40%, assim, foi maravilhoso também, né? Nesse sentido, né? E logo depois, o que aconteceu depois? Voltou tudo ao normal, e quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, espera a próxima. E aconteceu a próxima, que foi a questão da Covid-19, logo depois de 2020, né? Lockdown, consumo, teve aquela queda forte da Bolsa de Valores. Aqui eu já estava já com leitura de mundo, já tinha alunos de leitura de mundo desde 2019. Então, a galera, usamos muita participação, muitas lives, né, mastermind que a gente faz no Leitura de Mundo, explicando o que estava acontecendo com a Bolsa de Valores, para continuar pensando nos fundamentos das empresas, né? Claro, era um problema complicado, ninguém tinha noção do que estava acontecendo naquele momento, mas, né, um país não ia fechar as portas. Então, os bancos continuariam, os shopping centers não iam fechar as portas assim, se fechasse e abrir depois. A questão, por exemplo, de energia elétrica, como a Taesa, a Eletrobras, a Engie, várias grandes empresas de energia elétrica também cresceram, e tivemos boas compras em 2020 também, né? Eu tenho vários alunos aí que tiveram grandes upsides também comprando boas ações. Aqui também já tinha comprado já a PetroRio, né? Uma outra pimentinha, que tiver um upside muito grande. Comprei PetroRio, na verdade, lá em 2018, 2019. Já tinha um upside maravilhoso aqui. Porque culminou também com a crise do petróleo, né? A questão do abastecimento de petróleo tinha caído, né, também em 2020, né, lá com a relação à Rússia, naquele momento, isso já não teve a guerra foi, isso foi antes da guerra, no caso, né, então a queda, putz, o preço do petróleo caiu mais de 30%, a PetroRio, eu lembro, né, até hoje, né, na PetroRio, que ela estava R$ 44, R$ 46, e caiu para R$ 9, assim, em pouco tempo, os alunos ficaram loucos, assim, porque a PetroRio, né? Eu não faço nenhuma indicação de compra e venda de ativos, mas eu gosto que eu estava investindo, que eu dizia publicamente que estava investindo e que eu gostava muito do negócio. Então foi uma queda muito forte, né? Até algumas pessoas, professor, é uma farsa, porque que é uma queda com 44 para R$ 9, uma queda muito forte. E aí, sabe o que vimos depois? Né? A própria PetroRio, né, subir, estourar, só para você puxar aí, você vai ver que a empresa estourou e foi uma oportunidade. E eu lembro muito mais que eu mandei um áudio lá na nossa comunidade, lá no Telegram, falando, galera, eu estou comprando. Caiu para R$ 9, é um baita negócio, produtividade. Custo de extração de petróleo estava muito baixo, né? Produtividade crescendo cada vez mais, a empresa crescendo com caixa, né? Só que junto com a pandemia, quer dizer, na crise do petróleo, juntou tudo isso, as ações caíram bastante e ali foi oportunidade. Então, aí na crise do petróleo aconteceu. Então, as ações caíram, principalmente era da Petrobras, é claro, e outras empresas de petróleo, mas no caso eu estava posicionado na PetroRio, né? Teve uma queda muito forte, foi a oportunidade de comprar mais. Foi, eu mandei esse áudio para meus alunos e falei: olha, eu estou comprando por causa disso, 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 a empresa é boa. Tem bons fundamentos, foco está nos fundamentos, e foi uma oportunidade. E logo depois a gente viu a empresa subir cada vez mais, estourou, cara de 9 foi para mais de R$ 100, tudo mais, depois teve o desdobramento, e aí foi maravilhoso, né? Um crescimento, nós multiplicamos mais de 20 vezes o nosso capital, né, com a PetroRio, então assim, foi maravilhoso também. Então, crise virou oportunidade. Então, conclusão, né? Eu vou dizer para vocês é o que o dinheiro não some, ele só muda de mãos. O dinheiro não vira pó, ele está de uma mão para outra. E toda crise passa. O mercado financeiro é um mercado eficiente. Então a gente tem que ter um entendimento correto sobre as coisas, que assim, a gente tem que ter estômago também, é claro, que é muito bom, e aproveitar as oportunidades de você comprar bons negócios baratos, né? Então assim, eu falo muito da participação em dividendos, mas muito da minha participação em dividendos, ela foi boa, né? Minha renda aumentou porque eu comecei a comprar bons negócios baratos, né? Eu vejo muita gente falando de dividend yield, né? Mas o dividend cost, on cost, né? Que é o principal, que é o quanto que eu paguei por aquela ação, quanto que eu paguei, quanto estou recebendo de renda daquela ação. Então, assim, continua analisando a empresa, segue o método de mundo, vê a eficiência operacional das empresas, os resultados das empresas, que crise, toda crise passa. E é isso que é muito importante dizer aqui para vocês. Então, já, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima.